Talvez esse texto nos faça lembrar de algumas realidades que acontecem na vida de um crente. O que acontece na vida de alguns crentes? Os irmãos já devem ter percebido, com o crescimento de igrejas falsas, com o crescimento de falsos mestres e de igrejas integradas por incrédulos, acontece muitas vezes de crentes verdadeiros também abandonarem a sua igreja, a sua família de fé. Acontece isso. E esses crentes verdadeiros fazem isso com razão. Irmãos, há igrejas que são corruptoras. Elas corrompem você. Se você faz parte delas, você não cresce espiritualmente. Você declina espiritualmente e corre sérios riscos. Aqui em nossa igreja tem uma família que veio para a nossa igreja porque o seu filho adolescente estava sendo corrompido na igreja em que estava. O garoto adolescente não estava sendo corrompido na escola, não. O garoto adolescente não estava sendo corrompido no seu condomínio ou em qualquer outro ambiente, não. O garoto estava sendo corrompido na igreja, no grupo da igreja. Quando os pais viram o grupo de WhatsApp dos jovens e adolescentes da igreja, disseram: não, eu não posso deixar meu filho nesse ambiente. Eu tenho que sair daqui. A igreja estava corrompendo o garoto. No passado, aqui em nossa igreja, aconteceu de uma família ser membro aqui durante alguns anos e depois tiveram que se mudar para outro estado. E foram para uma outra igreja. E os filhos, adolescentes ali, já quase chegando na juventude, participaram do grupo de jovens com líderes ali que cuidavam desse grupo. E um dia, os pais, uma noite, os pais receberam uma ligação, dizendo: olha, venha aqui no hospital, em tal hospital, porque a sua filha está aqui em coma alcoólico. Eles disseram: não, é um engano isso. A nossa filha está na igreja. A nossa filha está na igreja, inclusive sob a responsabilidade de um casal consagrado, que cuida dos jovens ali, e está com eles, e saiu com eles. Os médicos ali, as pessoas, os atendentes disseram: olha, ok, linda história, mas venha aqui e veja com seus próprios olhos. E foram até o hospital, estava lá a moça, totalmente alcoolizada, doente ali, de tanta bebida que tinha bebido. E então descobriram que os líderes dos jovens levavam o seu grupo para bebedeira, depois das reuniões. Queridos, como permanecer numa igreja assim? Algumas igrejas, queridos, há jovens que se introduzem nessas igrejas para traficar drogas lá dentro, entre os jovens da igreja, de maneira que alguns jovens são introduzidos, são iniciados no vício em drogas, dentro da igreja, não fora, dentro. Então você olha para isso, e quando você percebe que há pessoas que abandonam as igrejas e vão embora, você diz: amém, fuja desse antro de perversidade. Ninguém aí é crente, nem os líderes são crentes, nem as pessoas que estão aí são crentes. Você tem que sair disso correndo agora. Mas o que acontece? Essas pessoas vão para os cananeus, ou seja, trocaram 6 por meia dúzia. Não é essa a postura correta, não. Se eu descubro que a minha igreja é uma igreja falsa, que ela prega mentira, que ela corrompe os costumes, que ela é uma ameaça para a minha vida, que ela é uma ameaça para a minha família, para o meu bem-estar espiritual, se eu percebo isso, eu noto isso, e há muitas igrejas assim, perigosíssimas, eu tenho que fugir delas mesmo. O que fazer nessas horas? Devo procurar a família da fé de verdade, orar a Deus dizendo: Senhor, eu não tenho para onde ir, mas para os cananeus eu não vou, e na casa de Jacó não posso ficar. Na casa de Jacó não posso ficar, com esses irmãos que eu tenho lá, e não posso ficar entre os cananeus. Me ajude. Onde estão os Josés?
Onde estão os Josés? Porque eu quero estar com os Josés. E é essa que deve ser a postura. Muitos desigrejados que existem hoje em dia são pessoas que saíram de suas igrejas porque não tinham para onde ir. Há desigrejados que saíram e graças a Deus saíram, porque eram pessoas incrédulas que agora estão lá fora e têm que estar lá mesmo. Mas vários desigrejados são crentes que dizem: eu não tenho para onde ir, e acabam ficando fora da igreja, fora, e por aí afora, no mundo aí afora, e aí é pior ainda. Não pode. O ideal é buscar o povo de Deus, se envolver com o povo de Deus, suplicar ao Senhor que ajude a fazer com que a sua família encontre uma comunidade de fé genuína. E hoje eu quero falar sobre as 3 igrejas mais perigosas do Brasil, ou que atuam no Brasil, tá? Então fique atento, preste bastante atenção, porque você pode estar sendo vítima de uma denominação nociva. Você frequenta e percebeu algumas coisas, mas não tem tido coragem de romper com essa instituição. Este vídeo vai te ajudar e muito. Se você não é inscrito neste canal, eu peço que, por favor, você se inscreva também, curta esse vídeo, compartilhe com alguém, deixe o seu comentário e interaja conosco para que o algoritmo do YouTube envie este vídeo para muito mais pessoas. Ok? Então vamos lá. Eu estive lendo algumas cartas de Paulo. Você percebe, por exemplo, em 1 Coríntios, que Paulo ele está fazendo um alerta para que os irmãos tomem cuidado com atitudes de dentro e também possam se precaver com influências que venham de fora. Aliás, uma carta excepcional para que você leia, tá? 1 Coríntios. Paulo, então, corrige com bastante energia algumas situações que estavam ocorrendo ali em Corinto, tá? Então, toda vez que você vai ler as cartas de Paulo, ou a Bíblia, principalmente a partir das epístolas, você percebe que existe e sempre existiu uma preocupação em exortar os irmãos a que não percam a sua capacidade de pensar. E é exatamente isso que as instituições fazem com a maioria das pessoas, né? Eu não vou generalizar, porque eu sei que existem pessoas bem intencionadas em todos os lugares, mas existem, eu creio que a maioria, e vocês vão concordar comigo, a maioria das instituições leva as pessoas na tendência daquilo que eles acham a interpretação acertada e correta da Bíblia. E acham muito ruim, ficam furiosos se você pensa diferente, tá? E a maioria das pessoas das instituições religiosas perdem a médio e longo prazo a capacidade de raciocinar, de pensar, a sua bênção chamada criticidade. Você tem criticidade, a capacidade de analisar o que não é tão legal e romper com ambientes tóxicos. Mas ao longo do tempo pessoas perdem isso e os líderes religiosos querem mesmo que você perca, tá? As 3 igrejas mais tóxicas que atuam no Brasil, as 3 denominações mais perigosas que atuam no Brasil. Vamos lá. Vou começar aqui pela IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, tá? E todas aquelas que se pareçam com ela, tá? Todas as denominações religiosas que têm mecanismos semelhantes à da Universal, que trabalham muito com barganha, que trabalham muito com fazer alguma coisa para Deus, e você sabe que não é para Deus, é para o templo, é para o crescimento religioso e também para o enriquecimento de seus líderes maiores. Ok? A Universal é uma denominação que faz mal para as pessoas, exatamente porque a Universal traz consigo um lema de barganha. As pessoas que estão frequentando as instituições semelhantes à Universal, elas pensam que Deus é daquele jeito. Elas demoram para perceber e acreditam na conversa de seus líderes religiosos de que Deus realmente esteja interessado no dinheiro delas, de que Deus realmente esteja interessado no sacrifício delas, de que Deus esteja realmente interessado em que elas comprem coisas de Deus. Eles nunca vão usar esse termo, mas o fato é que a Universal e denominações semelhantes levam as pessoas a pensarem que Deus é uma espécie de comerciante
que troca coisas com os outros, e não é. Toda instituição que trabalha com sacrifícios, com misticismos, que eles usam muito misticismos, eles usam muito essa história de coisas ungidas, coisas sagradas. Toda instituição que trabalha com coisas ungidas, coisas sagradas, com sacrifícios, com barganhas, são instituições perigosas. Eu destaco a Universal porque ela é mais conhecida e ela está presente quase que em todo o território nacional, se não estiver em todo o território nacional. Então, a Universal entra como uma das denominações mais perigosas do Brasil. Outra instituição perigosa, outra denominação perigosa que eu quero destacar aqui são os Testemunhos de Jeová. Não sei se tem outras denominações parecidas com eles, eu acredito que eles sejam únicos, em muitas categorias, mas é uma instituição que veio dos Estados Unidos, está presente em quase todo o território nacional também. E as Testemunhas de Jeová trabalham com uma espécie de sistema de medo, tá? Separatismo e medo. Pessoas que não são testemunhas de Jeová são vistas com os olhos diferentes, com um olhar diferente por essa instituição. Sem contar que existe um ostracismo muito presente, embora eles dizem que estão combatendo isso, mas existe sim um ostracismo. Eles fazem questão de que a pessoa que já foi dessa instituição seja tratada de forma diferente. Isso tem gerado muita depressão, problemas emocionais. Eu converso com ex-anciãos, eu converso com pessoas que foram dessa instituição, eu converso com pessoas que foram muito machucados emocionalmente nessa denominação. E essas pessoas têm me falado que foi difícil romper, exatamente porque é uma lavagem cerebral. Eu não diria nem lavagem cerebral, é claro que esse é o termo mais conhecido, mas é uma sujidade cerebral, Eles sujam a mentalidade das pessoas, eles sujam a capacidade das pessoas pensarem, colocando medo delas criticarem, colocando medo delas romperem. Muitos, e não tem necessidade mesmo de você criticar estando numa instituição. Você sabe que você não vai mudar o sinédrio. Eu tenho dito às pessoas que a melhor forma de você escapar de uma denominação é você simplesmente sair, Mas é exatamente isso, eles têm medo, eles absorvem ao longo do tempo o medo de romperem, porque acreditam que ao romper com essa instituição, algo de ruim da parte de Deus, ou alguma coisa boa eles vão perder. Ou algo ruim vai acontecer, ou alguma coisa boa espiritualmente eles vão perder. Mas graças a Deus que o pessoal está saindo, está rompendo com essa instituição, tá? Até a questão da transfusão de sangue, tá? De pessoas que perderam familiares porque foram proibidos pela instituição de fazer transfusão de sangue. Acredito que a Testemunha de Jeová seja uma das únicas que tenha essa mentalidade, embora tenha alguns outros grupos pequenos que pensam assim também. Mas uma das únicas é a Testemunha de Jeová que atrapalha até a questão da saúde física de algumas pessoas que precisaram se recorrer à transfusão de sangue e foram impedidos pelo sistema. É o ostracismo, é o separatismo, são regras absurdas. Desde o começo, as Testemunhas de Jeová com crenças em profecias que falharam e eles tentaram amenizar a situação dando uma explicação forjada para essas falsas profecias. Então, a segunda denominação que eu quero destacar aqui, e não está em ordem, qual que é a pior, não, eu quero destacar 3, existem outras, mas pelo menos as mais conhecidas, tá? Então não pensar a Universal é pior, a Testemunha de Jeová é pior, não, as 3 são ruins, é melhor que as pessoas saiam de instituições assim. Tem gente boa em todo lugar? Tem gente boa de Deus na Universal, na Testemunha de Jeová? Tem, mas não vale a pena você continuar num ambiente desse, por conta de todo o mal e a toxicidade dos ensinos desses locais. E a terceira denominação, que realmente é perigosa para instituições, para as pessoas, são aquelas instituições legalistas ou judaizantes, tá? Tem um bocado de pequenas denominações, tá? Que são legalistas, que são judaizantes, que vivem trazendo coisas de Israel ou trazendo coisas da lei, A maioria das instituições são um pouco judaizantes, mas eu quero destacar aqui a Adventista do Sétimo Dia e denominações semelhantes a eles. Os adventistas ainda se vinculam muito ao Antigo Pacto, a coisas que são somente para Israel, tá? A práticas que não têm validade para a igreja, como a guarda do sábado, por exemplo. Mas é estatuto perpétuo entre Deus e Israel. E você sabe que o Israel de Deus durou, o Israel do Antigo Pacto durou até a destruição do templo, tá? Até a ressurreição de Jesus. Então, na vida de Jesus, o pensamento sobre Israel, tá? Claramente modificou. Você
pode notar absolutamente a diferença que existe entre o Israel do Antigo Pacto e a igreja, tá? O Israel do Antigo Pacto era uma constituição de nação, tá? A igreja de Jesus é vida que não tem vínculos, e que Jesus ensinou isso, por exemplo, lá em João capítulo 4, Cristo nunca quis que a gente tivesse vínculos com instituições, a ponto de chamar essas instituições de caminho para a salvação, porque o caminho é Ele, tá? E na antiga aliança você percebia que o Israel fazia esse papel de ligação àquilo que vinha do divino, tá? Isso claramente em Cristo acabou. Você pega lá Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Aí chega alguém e diz assim, não, ali significa que a finalidade da lei é Cristo. Sim, também, é a mesma coisa. A finalidade da lei é apontar para Cristo. Aí chega outro e fala assim, não, mas Jesus não veio abolir a lei, Jesus veio cumprir. Exatamente, Ele cumpriu, tá? Jesus cumpriu a lei, é nele que a lei se cumpre, para que hoje a gente não tenha mais as obrigatoriedades daquela aliança, daquele pacto. Então, nitidamente, o pessoal que está tentando se vincular ao antigo pacto são instituições perigosas. Se você ou frequenta uma instituição que está muito ligada ao judaísmo, traz muito coisas de Israel, ou traz muitos ensinos do Antigo Testamento, né? A maioria, por exemplo, traz o dízimo, que não tem nada a ver para a igreja, né? Mas algumas vão além do dízimo, também ensinam a guarda do sábado, também ensina a dieta, que era estritamente para Israel, na constituinte dessa nação, tá? Se você está em uma instituição como os adventistas, ou semelhantes a eles, você está sim numa denominação perigosa, que tenta associar Cristo com a lei de Moisés, e essa junção nunca deu certo, tá? Ninguém nunca foi salvo pela lei, tá? Cristo cumpriu a lei para que hoje o seu vínculo com o antigo pacto esteja findado, ok? Então essas são as 3 denominações e semelhantes a elas. Eu quero alertá-los, avisá-los, para que vocês tomem cuidado, não precisem entregar a sua liberdade, a sua vida em ambientes tão perigosos, tão tóxicos para a sua mente como essas instituições, ok?